Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Menopausa Não é Pausa. Hoje, dando início ao podcast Entre Ciclos, e estamos aqui com Larissa Canuto. Obrigada, Cris. Queria agradecer mais uma vez pelo convite e dizer que estou muito feliz e que vai ser um bate-papo gostoso. Espero, de alguma forma, aí tirar algumas dúvidas e contar um pouquinho da minha trajetória para essas mulheres que lhe assistem. Essa história do zombar, eu meio que sinto muito isso na pele também, sabe? Ontem fui passear no Rio e aí postei só uma fotozinha do Rio. Meu esposo não gosta muito de aparecer, embora também não é contra, né? Aí um amigo meu começou no Instagram, viu? Começou a blogueiragem. Eita, menina, eu disse, meu amor, eu sou empreendedora digital. É diferente. E as pessoas não têm essa mentalidade, não entendem, não aceitam isso. É como se, o fato de você aparecer, você é blogueiro. E se for blogueiro, qual o problema? Eu sou blogueira hoje. Qual o problema? Eu adoro dizer. E eu acho que eu tenho como missão de vida, Cris, eu acho que devido a tantas coisas que eu passei na pele, e que se eu não tivesse essa resiliência e essa vontade, sabe, de fazer diferente, de ser diferente e não estar nem aí para a opinião, eu acho que eu teria pausado muitas vezes e eu acho que eu não teria chegado até aqui. Então, eu trago como missão de vida abrir caminhos para mulheres. Então, eu tenho algo comigo que é sempre que alguém me convida para um novo projeto, que ela está ali começando, que se de alguma forma, mesmo que seja com uma palavra, já deu certo, vai lá, eu vou ter certeza que eu vou fazer isso. Porque eu sei que, às vezes, só isso já impacta na nossa vida. De forma positiva ou de forma negativa. Não, e a sua história, você falando agora, ela incentiva muito, porque eu estou no 40 mais, eu estou no 40 mais, não pareço, todo mundo fala, já tem 40, já tenho 40, é 41, não é 40 não, 41. Estou tentando vivenciar essa fase agora da maternidade, porque eu ainda não sou mãe, e sigo você nas redes sociais e vejo o quanto você está ali, seu dia a dia, acorda, tomou café, colocou o super coffee, academia e tal. E a sua disposição me dá disposição para que eu faça o mesmo. Então, hoje, você chegar nos 40 mais e ter a disposição para ir trabalhar, vai para o emprego, sai, vai para outra, academia e tal, é difícil, mas não é impossível. Não é. E aí tudo começa com o primeiro passo, começa com pessoas que inspiram. Eu digo que mulheres inspiram outras, mulheres reais inspiram outras mulheres também. Você falou isso, eu me arrepiei porque eu escuto todos os dias de alguém, de pessoas que eu nem conheço, dizendo, Lari, você não tem ideia do quanto, de alguma forma, você me motiva, quanto eu comecei um negócio porque eu vi que para você também não foi fácil. Então, às vezes, você poder dividir isso, como eu contando agora aqui da parte da FIV, que muitas vezes, né, a gente enxerga sempre a grama do vizinho como muito mais verde. Exato. E, às vezes, não é. Às vezes, foi preciso muita batalha, muita luta. Então, na minha vida, em todos os setores, seja profissional, seja na parte da maternidade. E aí, eu trago isso também como forma muito leve de ser. Eu acho que esse é o meu jeito. Outro dia me perguntaram como é que eu me encaixo. Eu já disse, gente, eu não me encaixo. Eu nunca gostei de ser a Larissa é só profissional. Não, eu sou tantas coisas que eu não gosto de me definir como uma única Larissa. Então, por isso que eu falei da liberdade. É algo que me precede, que eu não abro mão. Então, eu sou muito livre. Então, a maternidade, ela não me prendeu. Eu lembro que eu escutei de uma pessoa, chegou na loja para falar de uma coisa e perguntou, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Eu digo, olha, comigo nunca aconteceu isso. E olha que eu sou mãe de gêmeos. Porque nasceu uma mãe, nasceu responsabilidades, nasceu muitas coisas. Mas culpa não, porque eu sei que tudo que eu faço da melhor maneira. E que lá na frente, quando eles olharem, eu tenho certeza que eles vão ter muito orgulho. Orgulho por nunca ter desistido de querer lutar por algo melhor. Orgulho por, querendo ou não, abrir caminhos. Né? Eu escuto muito que eu sou para frente aqui em Arapiraca. Essa mulher... E eu quero que continue assim, porque eu acredito em abrir caminhos para que a minha filha não precise passar por muitas coisas que eu já precisei passar. Exato. Reafirmar a todo momento que a gente tem capacidade, que a gente é além de ali um título de casada, né? Que isso foi uma coisa que eu galguei muito na minha vida e eu brinco que eu nunca quis ser título de... Isso era algo que me incomodava. Você é a esposa de fulano. E eu, graças a Deus, hoje eu sou Lari Canuto. E não é que é um demérito, mas é porque na nossa sociedade
a todo momento a gente precisa se provar como mulher, né? Como Exato, profissional. tem que estar se reafirmando. A gente precisa mostrar a nossa capacidade a todo momento. Então, é algo que eu trago como minha essência, sabe? Abrir caminhos para outras mulheres sentirem o quanto é bom a gente ser dona de si, a gente poder traçar o nosso próprio caminho, sem precisar ali viver à sombra de Ter o poder de escolha, né? e que a gente sabe que hoje não é fácil. Porque a gente vive ainda numa sociedade, principalmente se tratando de um interior. Exato. É uma sociedade que, querendo ou não, é muito machista. Eu, dentro dessa minha vivência, eu encontro com muitas pessoas que dizem: ah, mas e você? É você que resolve, né? E você? Lógico, sou eu. O negócio é meu. E às vezes assusta, incomoda, mas eu sigo do mesmo jeito. Digo: olha, comigo não tem problema, não. A Eugênia é muito bem resolvido. Ele sabe que meu negócio é meu negócio, eu resolvo. Não preciso que ninguém fale por mim. Exato. Né? Ô, Lari, e como é para você conciliar maternidade, o trabalho, o empreender, o estar na rede social, a academia? Eu me defino como uma pessoa em movimento, então eu acho que eu não seria eu se eu não conseguisse me movimentar em tantas funções. Hoje as pessoas falam muito em equilibrar pratos de uma forma exaustiva, só que para mim não é exausto. É leve. É leve. Como eu falo, então a maternidade para mim nunca foi um peso. Nunca me questionei porque eu tenho ajuda. Ai, nunca foi, ai meu Deus, não, pelo contrário, que bom que eu tenho ajuda. Exato. No dia que eu quero sair, eu quero voltar mais tarde, também não tenho, porque eu sei que quando eu estou com eles, eu me dou. Eu acho que eu tenho outras formas de me doar, de amar. Então, eu vejo quando eu pergunto para os meus filhos: você vê que a mamãe ama vocês muito? Ele me diz: eu vejo que você me ama muito. Então, eu acho que eu estou fazendo um bom trabalho, né? Então, eu acho que essa parte eu consigo fazer de forma muito tranquila, porque, como eu falei, nada é pesado para mim, porque realmente eu gosto de estar fazendo. Eu saio para trabalhar porque eu tenho sede. Você gosta de trabalhar, Eu né? sou muito ambiciosa. As pessoas têm ainda a ambição como um tabu. Como algo negativo. Mas eu acho que ambição é muito diferente de ganância. Se as pessoas tivessem um pouco mais de ambição, a gente teria... Assim, porque tem muitas pessoas com uma capacidade gigantesca e a gente sabe que não é só talento. É força de vontade e querer vencer, né? Então, eu brinco muito que não adianta você ter tudo nas mãos se você não quiser. Então, eu tenho esse desejo de crescimento, eu tenho essa ambição de chegar lá, de abrir caminhos. Como eu falei, hoje eu olho para Larissa, que percorreu, e digo: meu Deus, eu já vivi coisas na minha vida que eu nunca imaginei e que muitas vezes, quando eu falava que eu estava indo fazer o que eu recebia muitas críticas. E que se você pegar uma mulher na idade onde você começou hoje, nos tempos de hoje, ela não faz a metade. Não. Infelizmente, porque hoje o mercado é um mercado diferente. As pessoas da nossa comunidade são as pessoas diferentes, né? Não vou dizer que é falta de oportunidade, mas realmente é essa sede mesmo de vencer, de ir atrás, de lutar, né? Quando eu te conheci, eu lembro a primeira vez que eu te vi lá em Palmeira, na Secretaria de Saúde. Larissa, quando chegou, disse: meu Deus do céu, que mulher é essa? Mudou todo o panorama da secretaria. Muito bem vestida. Ainda lembro que você estava com uma roupa preta, acho que uma blusa assim de gola e uma saia meio evasê. Salto altíssimo, 15, que meu joelho doeu só quando viu o salto. Eu disse: que mulher bonita, tá? E você chegou, se apresentou, tal, ficou trabalhando com vacina na época, né? E aí, depois disso, foi quando eu fui na rede social, e aí sabia que você morava em Arapiraca, comecei a conhecer um pouquinho da sua história. Só que você contando agora quem é você e por onde você passou até você chegar a ser a Lari Canuto, é muito diferente. E, Cris, eu tenho um orgulho muito grande de falar que eu já cheguei até a empurrar carro, mas de salto, porque eu acho que é o que é cada um a sua essência. E é algo que eu trabalho muito. E eu acho que também é uma grande questão para nós mulheres, é a gente conseguir mostrar que você se arrumar, você estar bem no seu físico, beleza, enfim, ela não é demérito. E ela caminha junto com capacidade, com você ser uma boa profissional. Só que isso ainda incomoda, e às vezes incomoda até outras mulheres. Exato. Né?
Então, eu comecei no Tchê, num restaurante muito pequenininho na Boa Vista, um calor infernal. Mas eu sempre me vesti para onde eu sabia que eu iria chegar. Então, se meus clientes, que eu tenho vários até hoje, e que lembram como eu atendia as mesas, de salto, muitas vezes de blazer, suando, ou com uma calça de onça, mas eu sempre estive muito bem arrumada, porque aquilo ali fazia parte de mim e sempre É a fez. sua essência, né? E eu acho que é muito legal quando você tem características e personalidades que você não precisa se adequar ao ambiente. Eu acho que tu tem que ter, lógico, a gente tem que ter noção, né? Não é, eu não venho aqui Bom com uma senso, roupa, né? bom senso de treino, mas a gente saber que se sua personalidade você consegue segurar e se é cabível naquele ambiente que você está, eu acho que a gente não precisa se moldar. A gente precisa realmente segurar. Então, eu nunca tive esse problema. Então, como eu falei, eu casei muito jovem. Eu precisei passar por muitas coisas no sentido de afirmação, porque vim para uma cidade nova, sem ninguém, casada muito jovem, com o Jean também muito jovem, com o pensamento de sair tudo. E tem a hora que eu olhar, a gente abrindo um negócio juntos. E naquela época, para a sociedade, assim, a mulher tem que depender do homem, né? Também tinha isso. Muito. E assim, a gente começou um negócio junto, mas não é fácil, porque a gente sabe que hoje a gente já... Olha que hoje a gente ainda tem uns pega para capar dentro do negócio, mas é muito mais centrado, sabe? Assim, e assim, cada um sabendo que cada um tem ali A sua atribuição. E que, ok, mesmo que a gente discorde não tem problema, só que lá atrás não era assim. Então, eu precisei me tornar um pouco até... Olha, principalmente no ramo que eu venho, que é muito homem, né? Ele que 80% é homem. Então, eu lidava com homem a todo tempo, seja atendendo, seja como cliente, ou seja meus colaboradores, fornecedores. Então, eu tinha a todo momento. Então, eu escutava muito. Mas eu quero resolver com o Jean. Mas quem resolve o Jean é o cenário funcionário. Cadê o Jean? Veio que eu quero fechar, eu quero resolver com ele. Ou eu fazia um evento, saía 4, 5 horas da manhã, dizia, manda os parabéns para o Jean. Eu digo, tá bom, vou acordar ele quando eu chegar em casa. Então, eu precisei mudar muito a minha postura para eu conseguir sair de uma simples esposa ajudante para uma sócia, para a pessoa que tem opinião, para a pessoa que resolve. Para ser vista, né? E o engraçado é que, como eu te falei, essa minha percepção de moda, de coisa, eu sempre implementei ela em vários setores da minha vida. Então, era no restaurante, no Tchê, que era super simples, mas eu tinha o meu toque, a minha ideia de uma coisa maior. Então, eu incomodava até mudar. Eu digo, não, a gente pode estar aqui, na beira da estrada, o negócio ainda não está do jeito que a gente quer, mas a gente pode dar um toque e deixar. Então, eu já queria criar pratos mais arrumados. Eu falava com os meus funcionários de vamos atender dessa forma. Então, eu sempre fui muito questionadora e detalhista. Sempre coloquei o meu ponto de vista e a minha personalidade por onde eu passei. E eu sempre tive muito isso, que a gente precisa ser o melhor que a gente puder na função que a gente está. Mesmo que não seja a que a gente quer estar daqui a 1, 2 anos, mas se você está naquele momento ali, seja o melhor. Seja o melhor. Então, eu sempre trouxe isso muito para os meus colaboradores. Então, eu brinco que eu recebia muito elogio, eu recebia muita gorjeta, e eu falava para eles, eu digo, olha, não sou garçonete, agora, quando eu estou como garçonete, vocês já viram como é que eu atendo? Então, eu ganho de vocês. Por quê? Essa é a profissão de vocês. Então, eu fui para dentro de uma cozinha aprender a espetar carne, aprender o que... Porque o Jean vem disso. O Jean nasceu e viveu e cresceu dentro de um restaurante. Eu simplesmente caí de paraquedas montando um restaurante naquele momento, sem muitas condições que a gente não tinha. E com vontade de trabalhar. Então, eu fui para dentro de uma cozinha, eu aprendi. Hoje, você passar a carne que foi, eu sei qual é o corte, eu sei se está bom, eu sei se está ruim. Mas porque naquele momento era... como eu digo, né? Atrás, se fosse me dizer, era o meu sonho estar dentro de um restaurante? Não. Porque eu sempre tive esse viés da moda, de me arrumar. Então, mas eu nunca larguei isso, porque também poderia ser um motivo de dizer, vou me desleixar, eu já estou aqui mesmo. Exato. E vamos embora, que é o que tem. Mas você fala muito em moda, mas você ama uma roupa de treino. Agora, aquele look de treino, né? Eu vejo vocês, já disse uma vez, acho que foi um story seu,
Minha gente, olha, eu amo roupa de treino. Quem me vê 11 horas da manhã, não pensa que eu fui treinar às 11, não. Fui treinar de manhã e estou aqui resolvendo as minhas coisas. Mas você sempre anda muito bem arrumada também nas roupas de treino. Eu acho que é personalidade, né? Por isso que eu sempre falo que mesmo que você tem mil tendências hoje em dia, mas eu acho que tudo que a gente for usar, a gente precisa estar muito alinhada com quem a gente é. Então, eu acho que é por isso que eu consigo demonstrar tanto nos meus looks a minha personalidade. Uhum. Porque mesmo com o meu básico, é um básico que eu sempre trago algum detalhe. Eu brinco com um borogodó, alguma coisa a mais, né? Um cabelo diferente. E assim, sem medo de usar. Eu não tenho esse problema com também, se eu for criticada, não tenho, não. Zero problema, porque eu acho que se a gente não for criticada é porque alguma coisa está errada. Mas você já recebeu muita crítica? O engraçado ou crítica de pessoas que você não imaginava? Cris, é muito engraçado que as críticas elas vêm das pessoas mais próximas. De fora eu recebo só elogios, mas por esse meu jeito ser muito expansivo, eu assusto um pouco a minha família nesse sentido. Minha família ela já é um pouco mais contida, não sei se é a palavra, mas reservada. Assim, reservada, pronto. Então, eles não são tanto de redes sociais, não são de expor. Essa semana, pronto, a minha irmã foi arrumar ela e é muito engraçado ela dizendo como a gente tem um jeito muito diferente. Ela é super clássica, ela é sabe, aquilo ali tudo quadradinho e eu sou o oposto. Então, você ser diferente, você assusta, né? Então, as críticas às vezes vêm ali da pessoa que ela não está enxergando que ali é o seu jeito de ser, né? Então... Mas justamente, eu acho assim, que é justamente por você ser diferente que você está ganhando o seu espaço, né? Como você disse, você nunca desistiu da moda sempre foi o seu sonho. E aí hoje você está com a sua loja, está empreendendo naquilo que você realmente gosta, que é com a sua marca, na verdade, né? Verdade. Eu passei por uma transição que me mostrou mais uma vez que eu acho que eu sempre estive no caminho. Que nunca vai ser o que eu vendo, mas como eu vendo. Quem está vendendo sou eu. Então, eu consegui perceber nessa transição, eu consegui fazer uma marca que lá atrás não tinha notoriedade nenhuma. Eu consegui ter e fazer acontecer. Mas eu acho que no mundo da venda, a gente precisa ter, até assim, a palavra até ser um meio estranha, mas a palavra você precisa ter tara de usar. Você precisa ter vontade, você precisa acreditar naquele produto que você usa. E muitas vezes as pessoas não entendem que em toda a nossa vida, você às vezes vai crescendo e você às vezes já não é mais o que você... Ali, 5 anos atrás, eu acreditava naquele produto, no jeito... Poxa, eu cresci, eu tenho uma visão maior e que às vezes eu estava limitada. E aí é onde às vezes as pessoas não têm coragem de dar o win, de... dar o próximo passo. Próximo passo, porque realmente não é fácil. Muitas vezes eu tenho que chorar sozinha, dizer, meu Deus, eu sou uma louca. Para você ver, o meu canal no YouTube é Menopausa Não é Pausa, que não é o seu caso. Só que o podcast é Entre Ciclos. E aí, você falando agora, você já passou por diversos ciclos, né? Desde quando você começou até hoje, você está aí, né, no auge, mas eu sei que você vai alcançar muito mais, porque você não é de ficar estagnada naquilo que você chegou nesse patamar aqui, não. Vou querer mais isso, vou querer isso. De repente, uma franquia em Maceió, e aí vem uma franquia em São Paulo, e assim vai. Coisas que eu penso olhando para a sua história. Mas, dentre os ciclos que você contou aqui, que você já vivenciou, a gente não falou sobre mas teve também o da política, né, que você também teve essa parte da política. Dentre todos esses seus ciclos, qual seria o mais importante para você? Se eu for falar de importância, eu lhe digo que é o da maternidade, porque dentro dele eu me descobri em algo que eu sou uma pessoa muito livre, como eu gosto muito de falar. Mas a maternidade, ela me transforma de uma forma tão diferente, porque ao mesmo tempo que eu sou muito livre, eu quero sempre ter aquele aconchego. E ao mesmo tempo que eu sou muito livre, eu tenho uma coisa em mim que eu tenho um legado para deixar para os meus filhos. E eu não falo em legado financeiro, eu falo em legado realmente história, né? em história. Eu quero e eu desejo que os meus filhos lá na frente, eles possam ouvir muito sobre a mãe deles, de algum marco que eu possa ter contribuído, de algo que eu possa ter feito e de alguma coisa bacana que eu pude deixar para esse mundo. Você já tem muita história para contar para eles. Tenho. A política é uma delas, que não é simples, porque, como eu falei, eu entrei por ideal.
E, mais uma vez, quando você entra por ideal, você entra não porque alguém te colocou, e você entra sendo a mulher com a decisão, e não foi um homem. Tipo, o Jean não me colocou ali, ele foi colocado numa situação que nem ele queria. E eu escutei muito dizer, certo, mas e o Jean vai deixar? Eu digo, nossa, o Jean só tem a possibilidade de me apoiar ou de não apoiar. E deixar ele não tem. Lógico que eu vou conversar, tal, mas ele só vai ter essas duas possibilidades. Se quiser vir, vamos. Se não quiser, eu vou também, porque eu vou. Porque eu sempre tive muito isso. E sempre me incomodou, e me incomoda até hoje, a gente brigar muito, nós mulheres, por muitos lugares. Mas aí, quando a gente fala de verdade, o lugar de fala são para poucas. Porque nós não apoiamos não vou nem me incluir, né? Mas muitas não apoiam uma a outra. As outras. E não entende que quando uma mulher chega lá, a gente está dizendo para o mundo que qualquer outra pode chegar. Então, essa é a diferença, Cris. E a política, eu acho que a gente, como mulher, se a gente tivesse um olhar um pouco mais... tivesse esse carinho um pouco maior para olhar para o que é realmente uma política, a gente entender a importância de apoiar mais mulheres ou até mesmo de se colocar. Porque eu me coloquei, não é porque eu sou diferente, é porque eu tenho projetos, eu tenho ideias. E eu acho que a gente precisa de pessoas que pensam, pessoas com ideias, pessoas que não estão ali simplesmente porque foi colocada, ou porque já veio de geração, ou porque de algum acordo político precisa que ela esteja ali. Isso, né? E de ideias que realmente favoreçam. Né? E eu acho que nós, mulheres, perdemos muito espaço na política e ainda perdemos muito na discussão, porque a gente ainda não enxergou a importância da política para nós. Porque tudo é discutido na política. Né? Exato. E quando a gente começar a enxergar que a política ela define muita coisa da nossa vida, a gente vai começar a entender que é importante que nós estejamos lá, mas com realmente poder de fala. Com Estar só por estar não adianta, né? Não, porque dentro dessa minha bagagem da política, eu me choquei muito com o tanto de mulher que está ali porque foi colocada e porque precisava estar ali. E não porque ela queria lutar por alguma coisa, porque ela tinha... Então, hoje a gente tem cota na política, não sei se vocês sabem. Não. Eu acho absurdo, por quê? Lembrei, a cota de ter uma quantidade mínima para tantos homens. Tantos homens, Só que quando você vai para a realidade, você pegou ali tantas mulheres que... vem cá você, vem cá que não tem chance nenhuma, só para completar a chapa, onde a cadeira já é do homem. Então, as mulheres precisam acordar e entender que nenhum homem vai levantar da cadeira para você sentar. Exato. Ou você vai lá e faz acontecer e mostra a sua capacidade. Seu lugar, de fato, e de direito, né? Ou ninguém. Então, quando eu entrei na política, todo mundo achou que era justamente por isso. Eu estava entrando para ocupar ali mais uma vaga. E aí eu vim e mostrei que eu estava com sangue no olho, que eu entro numa disputa, lógico que ninguém quer perder, é a possibilidade, mas eu entro numa disputa com vontade e com muita garra, sabe? E a política, graças a Deus, eu acho que eu surpreendi muito quando eu ainda tive 988 votos para uma pessoa que não era conhecida, não tem família, enfim. E aí é onde, por isso que eu lhe digo que eu choco muito a minha família, porque o meu pai veio para cá e disse, meu Deus, eu nunca me meti com política, estou eu colando adesivo da minha filha. Mas apoiou, como um pai. Apoiou e até hoje ele disse que todas as vezes que me viu subir num lugar para falar, ele admira a coragem que ele não tem, né? Assim, e eu acho que até dentro da minha família eu consegui, de alguma forma, tirar um pouco do machismo, porque o meu pai é engraçado, que eu digo, meu pai é machista, mas comigo eu acho que caiu por terra tudo que... A primogênita, né? Porque ele acha o máximo, porque eu tô à frente. São três, né? São três, né? 2 meninas e... a minha irmã é a mais nova, minha irmã do meio só a mais velha. E aí o meu pai é muito engraçado, que a minha mãe até diz isso. Meu Deus, seu pai fala agora quando é você, ele acha o máximo tudo que você faz. Ô, Lari, vamos voltar agora para um assunto que mais me interessou de tudo que a gente falou aqui, que foi da FIV, né? Você contou uma história surpreendente, assim, que vou tirar muito aprendizado, muito, já já eu lhe conto. Mas você pensa numa nova FIV? Não. Não, porque eu acho que eu já sou muito preenchida com os meus 2 filhos, né? Eu tenho 2 embriões, como eu te contei, congelados. Seria até hoje muito mais fácil, né? Porque eu não precisaria passar por todo o procedimento.
com a chance de dar ou não, certo? Mas, enfim, eu tenho 2 embriões. Mas hoje não me vejo. Eu acho que a maternidade, ela veio para me completar, para me mostrar um amor que só quem tem e passa sabe. E aí eu até deixo esse adendo para você, que muitas mulheres, elas romantizam muito a gestação, o gestar, como o amor da minha vida, como, meu Deus, eu amo isso aqui. E foi onde, lá atrás, eu me peguei muitas vezes, não, tendo, assim, nem com a ideia, a possibilidade de adotar ou de viver outra possibilidade, porque eu dizia, não, eu só vou ser mãe se eu gestar. Se você gestar. E quando eu recebi a notícia que eu estava grávida, eu fiquei muito feliz. Mas, certo, eu digo, e esse amor que tantos falam? Cadê, meu Deus? Será que eu sou diferente? E eu percebi que, quando eu conversava com outras mulheres, que eu brincava, elas, não, também nunca foi isso, não. A gente tem a ideia, a gente fica feliz com a ideia de estar grávida, mas... E aí, os meus filhos nasceram. E eu, só de lembrar, eu me emociono, porque aí ali eu já amava. Mas se você me perguntar se eu amo meus filhos hoje, ou quando eles nasceram, hoje eu amo meus filhos, porque amor é construção. Então, eu precisei viver isso para quebrar alguns paradigmas que eu tinha na minha vida. Amor é construído. Então, hoje eu tenho as portas assim totalmente abertas para inúmeras possibilidades, porque eu construo todos os dias um amor. Aí é onde a gente fala, no exemplo, quando, de alguma forma, a minha filha se espelha em mim, ela diz que acha o máximo, ela olha com um olhar de admiração. Então, isso... Tenta, sai de bolsinha, igual... Quando o meu filho diz, mamãe, eu quero ir treinar, me leve para correr. Então, eu acho que ali, sim, é a construção do amor. Ô, Lari, e uma coisa que eu percebo muito também, conversando com algumas pacientes, que estão nessa fase aí, né, do 35+, porque o que é que acontece? Algumas mulheres, né, e você é um exemplo de muitas que hoje estão vivendo isso, deixaram a maternidade mais tardiamente. Então, se envolveram no trabalho, tentaram focar mais no profissional, né, e deixaram a maternidade para depois. Né, esse depois chegou agora com os 35, com 40 anos e até um pouquinho mais. E aí vem o medo, e se eu não conseguir? Né, por conta da idade. Né? No seu caso, não foi por conta da idade, foi por conta de problemas, né, do seu esposo, situação de saúde do seu esposo. Mas se a FIV é uma... Como é que eu posso dizer? Ferramenta, se a FIV é uma ferramenta e uma possibilidade, né, o que é que você deixa para essas mulheres que hoje têm medo de tentar a gestação natural, a FIV, porque não deu certo uma gestação natural? Gente, eu já escuto e já escutei muito. Eu lembro que até alguém na minha família já chegou a dizer, não precisa falar que foi filho. Eu digo, por quê? E é segredo, qual o problema? Ainda existe o tabu, mas eu acho que se a medicina está aí tão avançada, é para a gente usar. Eu vejo que, sim, nós mulheres mudamos muito a rota e o percurso da nossa vida. Como eu te falei, hoje, eu não teria o pensamento lá atrás. Eu acredito que, graças a Deus, eu ainda tive esse pensamento de correr atrás, porque lá atrás eu tinha essa ideia. Hoje eu focaria completamente no que eu acredito, nas minhas ambições, para depois pensar em realmente ter filhos. Então, a gente vai mudando, né, ao longo do tempo, e hoje realmente, as mulheres estão correndo cada vez mais atrás, porque a gente sabe que a gente precisa ganhar espaço na parte profissional, enfim. Então, eu diria que procurem profissionais capacitados, que se informem. Como eu falei, eu falo ainda pouco no meu Instagram, mas eu discuto muito isso no direct, quando me perguntam. E sempre foi muito claro, tem até um destaque lá, que eu fiz FIV. Por quê? Porque, na minha época, se eu tivesse mais informações, eu não teria passado pelo primeiro questão que eu passei com o médico. Se eu tivesse mais pessoas falando sobre FIV, eu também teria mais embasamento para eu ter certeza ainda mais do que eu estava... Né? Então, eu acho que a FIV é uma possibilidade real. E que, sinceramente, eu não vejo nada de negativo. Pelo contrário, eu vejo hoje várias pessoas que não existiria a possibilidade, como que é o meu caso, que se não fosse a FIV, eu não teria possibilidade alguma, e eu digo assim, veemente, o Jean seria impossibilitado de ter um filho. E aí, graças à FIV, hoje temos 2, né?
Então, eu diria que procurem bons profissionais, entendam que cada caso é um caso, que eu acho que também vale a pena a gente ressaltar, porque existe casos que a mulher que tem a questão da infertilidade, outros os homens. Os homens ainda têm muito tabu em questão de fazer exame ou de poder dizer que tem... Assim, eu acho muito bacana, porque hoje nunca foi zero problema de eu falar sobre isso ou dele dizer que ele tem problema com infertilidade, porque uma coisa não tem nada a ver com a questão da masculinidade, né? Ainda Isso, é um tabu muito... Mas, enfim, eu acredito que quanto mais pessoas falando e que passaram por isso, que tragam suas experiências, sejam negativas ou positivas, tentem, porque hoje a medicina está aí e eu digo por experiência própria. Imagine, se há alguns anos atrás ela já me deu tantas possibilidades, imagine hoje. Verdade. O que você trouxe aí foi interessante sobre essa questão do tabu, né, da questão do homem, porque muitas mulheres começam o diagnóstico da infertilidade e acham, né, que o problema são delas, quando, na verdade, pode ser do homem. Né? Se a gente colocar numa balança de 100%, 44% a 48% dos casos de infertilidade que existem hoje, o problema está no homem. E aí, às vezes, ela fica ali anos tentando, passa 1 ano, passa 2, passa 3 de forma natural e não consegue, por quê? O homem não fez o espermograma, que é um exame simples, mas que, para ele, fazer o espermograma... É porque, Cris, eu acho que tudo é muito cultural, né? E a nossa cultura, ela ainda traz muito isso, né? Por isso que eu acho que quando você quebra paradigmas, às vezes você choca, mas você vai quebrando também culturas de pensamentos, de ações. Essa questão é que, na cabeça da maioria, o problema sempre vai ser da mulher. Porque se o homem ele é másculo e tal, ele não tem infertilidade, ele não tem problema para ter filho. E se for ali, é um grande problema, né? Até na roda de amigos. Então, eu acho que é quebrar isso, porque a infertilidade ela pode estar tanto no homem quanto na mulher. Quanto na mulher, exatamente. Tem uma pergunta que eu coloquei aqui, e que eu tinha até pensado nela, mas na hora que a gente estava conversando, eu não perguntei se em algum ponto desses seus ciclos, você precisou escolher ou ficou em dúvida entre carreira, empreendedorismo, ser mãe, e aí, nesses ciclos todos? Cris, eu acho que eu tive a sorte de não precisar ter essas escolhas, porque, como eu falei, eu acho que eu sempre tive tão bem definido que, para ser mãe, eu não preciso deixar de ser a Larissa mulher. Para ser a Larissa mulher, eu não preciso deixar de ser a empresária. Para ser essa que tem coragem de enfrentar uma eleição porque acredita no que ela pode trazer, nos ideais dela, ela também não precisa deixar de ser as outras. Eu acho que eu nunca precisei ter essa necessidade de escolha. Mas eu acho que eu diria muito para as mulheres que estão aí assistindo a gente que elas não se coloquem em caixinhas, porque nossa vida são feitas de ciclos. E muitas vezes a gente vai ter que encerrar alguns para iniciar outros. Exato. Eu vejo tantas mulheres que, quando são mães, esquecem da mulher, esquecem da profissional. E eu falo muito isso, sabe? E gente, eu não julgo, porque eu acho que isso também é um ponto muito importante. Eu vejo muitas mulheres que... porque eu voltei a trabalhar com 5 dias que eu tive gêmeos. Eu tive cesárea. 5 dias, Larissa. Olha só, eu assumi uma loja, onde eu comprei a loja na Palavra, e a gente, como empresário, a gente não tem férias, a gente não tem licença maternidade. A gente só tem que fazer dar certo. E aí, eu peguei a loja dia 1º de setembro, dia 10, e eu brinco que na minha vida tudo acontece de uma vez só. Porque, nossa, estava lá, e do nada tive os meninos que eu era tanto meu sonho. Vem uma pandemia, fecha meu restaurante, do nada eu consigo um negócio que era o que eu tanto queria, que era trabalhar com moda, gestante, enfim. Então, dia 1º de setembro eu assumi a loja, dia 10 eu tive os meus filhos, com 5 dias eu voltei. E eu recebi muito isso de pessoas que diziam, meu Deus. Eu digo, gente, eu sou mãe do mesmo jeito. E, gente, nem se vocês estão querendo me botar a culpa comigo, ferrou, porque para mim... Mas eu pensei assim, 5 dias com cesárea. Sentia dor? Sentia, mas estava lá baixando, pegando roupa, fazendo provador. E assim, por isso que eu digo que é essa a ideia que eu quero levar para os meus filhos. É que nada na minha vida
foi de mão beijada. Eu precisei batalhar muito. Até hoje, tudo que eu conquisto é muito suado, é muito batalhado. Então, às vezes, as pessoas me veem nesse meu jeito, né? Que às vezes até, ela tá sempre muito arrumada. Mas não, eu não sou menos, digamos assim, por conta disso. Pelo contrário, as minhas coisas são muito suadas e muito batalhadas. Né? Eu ralo pra caramba. E eu brinco que se eu colocasse o que eu faço realmente num dia... ninguém acreditava, Ninguém né? acreditava. E, assim, eu sou a pessoa de botar a mão na massa. Então, como eu estava falando, eu acho que, para nós, mulheres, a gente precisa ter muito bem definido quem somos nós e entender que cada realidade é uma. Sabe uma coisa, você falando agora, que eu penso assim, tem muita gente, e eu digo porque eu já pensei isso, de quando vê uma mulher como você, que está ali no dia a dia, acordou, a mesinha posta, tomou um café, foi, treinou, voltou, se maquiou, e tudo isso é o seu dia a dia. Você, vez ou outra, posta de stories e tu consegue ver essa sequência. Nossa, poxa, é tudo muito fácil, mas não é fácil. Não é porque você é bonita e você está ali se arrumando, usando uma maquiagem, usando uma roupa bonita, que você não precisou sofrer para chegar onde você chegou. Que você não precisou ultrapassar caminhos, ter desafios na vida para chegar onde você chegou. É verdade. E eu até brinquei hoje. Hoje eu não postei assim, um terço do que eu já fiz hoje, dentro de várias skins que eu tenho, de vários atributos que eu tenho. E eu acho que você conseguir fazer isso com um sorriso no rosto, sabendo onde você quer chegar, sabendo que, às vezes, eu me incomodo até com a questão das redes sociais, que eu até falo isso muito pro Jean. As pessoas têm que entender que isso é trabalho. Exato. Porque me incomoda o fato de, muitas vezes, eu estar gravando, aí entra um no quarto, o outro fala, o outro não sei o quê, aí... É como se ali não fosse um trabalho. Eu digo, eu estou gravando. Sim, tipo assim, digo, não, isso é um trabalho, Exatamente. eu tenho responsabilidade. Tanto que eu cheguei hoje na loja, eu cheguei de um dia, assim, bem atribulado de algumas outras funções. E quando eu cheguei, eu disse, Gabi, peraí, já a gente grava, que tinha uma coisa para gravar da loja. Respirei, tomei uma água, chega um pessoal para atender na loja, eu digo, agora bora, Gabi, bora, grava, que a gente já vai para outra coisa. Porque ali é um trabalho. Exato. Né? Então, às vezes, as pessoas ainda não entenderam isso. Ou então, tipo, como hoje você está muito na rede social, muito no Instagram, você está muito o quê? No telefone, no celular. Então, poxa, larga esse telefone. Não, mas eu estou trabalhando. Eu sinto isso em casa, às vezes, com meu esposo. Eu gosto muito de atenção. A minha linguagem do amor é tempo de qualidade. A dele também. Só que tem hora que eu estou aqui e ele quer atenção no momento que eu estou no celular trabalhando. E o fato de eu estar no celular não é que eu esteja fazendo outra coisa. Isso é trabalho, né? Trabalho. Você está ali montando um roteiro, vendo a sua agenda de amanhã, porque para você fazer todas essas skins, você não colocou tudo ali. Eu vou fazer... Não, você tem que ter um roteiro do que eu vou fazer de manhã, o que eu vou fazer à tarde. Às vezes pode sair, né, do percurso, que mas isso você é bem tem, comum na você minha tem, vida. Você tem um roteiro da sua agenda do dia, né? E às vezes as pessoas não entendem. E também é diferente, né, Cris? Cada trabalho você lida de uma forma. Digamos, lá no Rodeios a gente é muito mais flexível em algumas questões assim. Digamos, se eu precisar estar lá na hora do movimento, é 10, 11 horas. Então, mas aí a gente também trabalha até tarde, eu estou final de semana, eu estou feriado. Então, cada trabalho vai demandar uma coisa. E muitas vezes o celular, para mim, é essencial. É a ferramenta, eu não né? vivo sem. Hoje é até errado, mas eu digo a você que se meu celular... Pronto, eu passei aqui. Uma hora. O meu celular, já tenho que parar para respirar e botar... Colocar tudo em dia. Tudo em dia. Porque hoje a nossa vida está aqui dentro, né? A gente está conectado o tempo todo. Lari, tem uma pergunta que é voltando para a maternidade e para a FIV, e que envolve uma coisa que eu sei que você ama, né? Porque você ama se cuidar, você ama estar na academia, faz treinos super pesados, porque eu lembro que a gente treinou, né, algumas vezes na Fórmula, o seu treino era bem pesado. Mas, em relação à maternidade e o seu corpo, mudou alguma coisa? Como foi que você se sentiu? Como é que você se sente hoje em relação a isso? Cris, quando eu resolvi colocar uns embriões, eu estava, diria, na minha melhor fase, assim, dos meus melhores corpos que eu vinha buscando. E que foi naquela época que a gente treinava na Fórmula. E como eu coloquei de forma muito despretensiosa, e terminou que deu certo, veio uma pandemia junto com
com a gestação. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre fui muito... Eu sabia o que eu queria. Então, peraí, eu já tinha esse corpo, eu estava grávida de gêmeos, então eu precisava me cuidar, eu não tinha outra opção. Né? Então, às vezes, a gente utiliza também da maternidade para, mais uma vez, botar a culpa em quem não tem culpa. Exato. Então, eu trago tanto isso da minha casa, de muitas vezes a minha mãe dizer que mas ó, eu não deixei de fazer isso porque eu tive vocês. Porque eu não fiz isso porque eu estava cuidando de vocês. Então, por isso que eu sou muito livre de hoje fazer tudo, porque os meus filhos eles não vão ter culpa de nada. Então, eu nunca coloquei na gestação a culpa para eu comer por 3, já que eu estava grávida de 2, não fazer exercício, ou não se cuidar. Eu não me cuidar. Então, foi uma gestação em meio a uma pandemia, uma gestação gemelar, mas uma gestação que eu não tenho um A para dizer. Minha gestação foi muito tranquila. Eu sou zero neurótica, então, assim, tava a pandemia, eu estava trabalhando, porque a gente demitiu 80 funcionários na época na Rodeios, então, eu ficava no caixa, no delivery, trabalhei todos os dias da pandemia, até 2 horas da manhã, no outro dia, 2 da tarde, eu fui ter os meninos. Então, a minha gestação, ela continuou um hábito que eu já tinha levado para a minha vida, a alimentação e exercício físico. Então, ou eu caminhava no condomínio, ou na época eu tinha amizade com o Flávio, com o dono da Fórmula, eu levei um ali lá para casa. Então, era treinar todos os dias, me alimentar super bem e não usar a gestação como um artifício para me entregar. Então, eu engordei acho que 8 quilos. Numa gestação gemelar é praticamente nada. Exato. Mas só o peso dos meninos. Mas quando os meninos nasceram, me bateu um choque muito grande. Por quê? Porque, sabe aqueles balões quando você infla e... Eu digo, meu Deus, o que fizeram comigo? E assim, eu olhei e eu lembro que eu fui até o Dr. Christian, que foi o meu obstetra, e disse, ou tem outro menino aí, eram 3, ou se eu deixou gás, alguma coisa tá de diferente. Aí eu lembro que ele disse, Larissa, você teve atomia uterina, porque seu útero foi muito além do que... muita coisa, Larissa. E tu aqui... Meu Deus. Então, você vê, com 5 dias eu voltei. E aí ele disse, eu precisei suturar seu útero, correndo o risco de você voltar para o centro cirúrgico. Mas você é muito jovem e eu não ia fazer isso. Então, eu preferi correr o risco. Enfim. E aí ele disse, olha, com 70 dias você pode voltar a treinar. Quando eu me olhava... 70 dias. Eu com 5 dias na doida loja, pra voltar. Me olhando, tendo que fazer provador. Eu digo, não, com 30 dias, eu disse, eu tô voltando. Ele disse, se você não volta, eu digo, eu tô ótima. Com 30 dias, eu voltei para dentro da academia e comecei a me colocar metas, né? E não é fácil, mas eu digo que é possível, porque, como eu falei, mais uma vez, eu não fui vítima das minhas condições, porque eu acho que a gente tem tanto, muitas vezes, esse papel, né? De pegar algo que acontece com a gente e colocar como vítima do que não deu certo, ou do vítima, mas é porque agora é porque eu tive... E ao invés de usar aquilo para você fazer algo diferente e melhor na sua vida, é como se você afundasse ali naquele fundo do poço. E, Cris, eu acho que eu tenho um olhar muito empreendedor em tudo que eu faço. Muitas vezes as pessoas não acham que é... Mas a maioria das coisas é intencional. Então, eu tinha 2 coisas. Eu tinha acabado de assumir uma loja, ter gêmeos, então eu precisava também ter o corpo, porque, caramba, às vezes as pessoas podem não concordar comigo, mas se eu sou nutricionista, eu tenho que vender saúde. Se eu vendo roupa de academia, no mínimo, eu tenho que ter um corpo legal para as pessoas verem e me verem como vitrine. Exato. Né? Então, eu só tinha aquilo ali. Aquilo ali também era meu trabalho. E ali eu me descobri de várias formas. Eu já fui uma pessoa muito comunicativa, sempre amei estar nas redes sociais, só que de forma muito retraída por essas críticas que no passado me incomodava. Justamente disso, de você não é para aparecer porque está postando foto, enfim. E aí foi quando eu me despertei para um mundo que, ninguém está pagando minha conta, ou eu faço isso, ou eu preciso vender, e o que é que eu tenho de melhor? E aí foi como eu falei, o diferencial de ser agente, de entender o que é que a gente tem de diferente, porque podemos estar aqui. E se eu colocar essa jarra de água, você vai vender de um jeito, eu vou vender do outro, o mesmo produto. Então, eu vou conectar pessoas que se conectam com o meu jeito, você vai conectar pessoas... Por isso que eu acho que tem espaço para todo mundo, mas espaço para as pessoas que se posicionam. Pessoas que têm personalidade e que agem diferente do rebanho. Né? Então, naquele momento, ali era um... Hoje não, hoje o fitness está em cada esquina. Mas há 6 anos atrás...
Eu digo a você que eu estava desbravando um mercado novo. Um mercado que eu não tinha muita concorrência, um mercado que as pessoas nem sabiam como vender o produto, porque ainda era tudo muito. Então, eu trouxe esse meu olhar, esse meu viés da moda para dentro, estilizando looks que eram muito esportivos, trazendo essa ideia de misturar roupas e só vestindo o meu produto até o último dia de contrato. Então, e aí, quando eu resolvi, porque eu sabia que eu não iria renovar desde maio, também era muito intencional para você ver. A gente precisa fazer tudo muito intencional, principalmente falando de negócio. Então, quando eu sabia que eu não ia renovar, eu já comecei a mudar meu posicionamento nas redes sociais. Então, eu já não usava mais, eu vinha com uns looks muito diferentes do que era o que eu estava, do que eu vendia, porque era muito esportivo, e eu vim com algo bem moda mesmo, mais clean, com uma pegada do que hoje a gente usa, que é o Outlier. Então, eu já vim mudando e sem precisar dar uma palavra. Porque quando você é intencional nas suas atitudes, você vai plantando. O corpo fala por você, né? E você vai plantando. Né? Então, você está começando um negócio onde você está falando para mulheres que ali você está plantando semente todos os dias. Né? Então, tem dia que eu abro meus stories e tem, meu Deus, mais de 2.000 pessoas que vi. Eu digo, meu Deus, às vezes você olha assim, eu comecei e tinha 10, 15 pessoas. Mas bota 10, 15 pessoas aqui dentro. Já exato, é muito. Exato. E depois que eu comecei a entender isso, eu vi que muitas vezes a gente, né, ai, meu Deus, mas não, é muito, né? E eu acho que é isso, é você ir galgando aos poucos. E outra coisa, quando você fala assim, quando a gente pensa em números, número de seguidores, por exemplo. Eu acho que número de seguidores, ele não diz muita coisa. Também. Porque não adianta você ter 1 milhão de seguidores se não são pessoas que se conectam com você. E às vezes nem reais, né? E às vezes nem reais. Eu acho que o que importa é você ter aquela quantidade que está ali consumindo o seu conteúdo, comentando, compartilhando aquilo que você posta, buscando uma referência naquilo que você usa. Você colocou ali, eu gosto da base da Dior, o número da base é esse. Então, eita, mas se ela usa essa, eu acho que a minha poderia ser uns 2 tons acima. Então, são pessoas que se conectam com você. Então, eu acho que número não diz muita coisa. E como eu falei, eu acho que é você entender também quem é o seu nicho, para quem você quer falar, o que é que você fala que é muito leve para você. Então, eu brinco que eu tenho um leque muito grande porque eu falo de coisas que eu vivencio. Seja a maternidade, seja em uma maternidade muito real e muito transparente, que eu mostro lá meus meninos brigando o dia todinho. Seja o empreendedorismo, começando do zero, recomeçando quantas vezes for necessário, chorando no cantinho ali, mas mostrando que eu não sou diferente das outras pessoas que estão lutando todos os dias. Lari, uma coisa. Eu achava que o mais recente na sua vida e na sua história era a loja e a criação da sua marca. Mas eu fui olhar seu Instagram hoje e tem alguma coisa sobre obra. Não, a obra foi quando eu fiz a transição da loja. Foi isso, né? Foi isso. Será que a Larissa está também agora trabalhando com obra, com aquisição não, e construção? ali é ali é na minha parte de influência. Né? Então, eu tenho algumas empresas que hoje eu presto esse serviço de influência, que ali é uma empresa que constrói. No caso, você fez, eu acho que é o Collab ali, né? Eu faço representar a empresa. Lari, quando tu olha para os teus filhos e lembra de toda essa história, assim, de que você passou, de todo o processo lá de trás, né? De quando casou, que encontrou o charlatão, que encontrou Maria Eugênia, que aí você olha para as bênçãos de 5 anos que você tem em casa. O que é que a FIV significa para você? Um sonho realizado. Eu acho que a FIV significa uma forma eu sempre falo que é muito engraçado a minha vida. Nunca foi fácil, mas Deus sempre usou algo para me mostrar que eu sou muito persistente e capaz de realizar as coisas. Então, que até eu brinco, eu digo, Deus, por que não pode ser mais fácil? Tem que ser tudo penando, meu Deus. Veja uma coisa mais tranquila. Mas a FIV, eu acho que mais uma vez, é uma resposta de Deus às minhas orações e sempre me mostrando o quanto eu não desistir me faz chegar onde eu chego. Porque se eu me pegar, como eu te falei, lá atrás, e por tantas coisas que eu já passei, eu acho que o ato de não desistir
me fez chegar até hoje. Isso seja na minha história profissional, na minha maternidade ou em qualquer outra coisa que eu resolvo fazer, sabe? E o que você deixaria de recado para as mulheres que estão nesse processo, ou de tentar de forma natural, ou de repente, ter que evoluir para uma FIV? Que não tenham vergonha, que, gente, isso não é mais tabu, né? Infertilidade, eu acho que pode, na verdade, é mais comum do que se comentam, é muito mais comum do que a gente imagina, é porque é pouco falado. Isso. Mas eu diria que, se é isso que você acredita, não importa o meio, se é FIV, se é adoção, se é doação de óvulos, se é o que for preciso para você realizar o seu sonho. Eu acho que quando a gente tem muita certeza do que a gente quer, os meios, eu acho que isso aí é o mínimo, né? Como eu te falei, hoje eu tenho um posicionamento e uma visão diferente do que é maternidade. Eu era muito jovem quando passei por tudo, mas sempre tive muita certeza que eu queria ser mãe. Uhum. Então, eu acredito que, para mim, a FIV, ela foi o instrumento de que me possibilitou realizar esse sonho. Então, se não fosse ela, hoje eu não teria os meninos. E, assim, não só uma FIV, um procedimento muito, como eu estava comentando, uma medicina muito avançada, que fez de simples células precursoras de um espermatozoide aí 2 meninos perfeitos, graças a Deus. E eu não sabia. Não vou até pesquisar. Lara, eu te agradeço muito por você ter topado, né? Quando eu comecei na rede social, o meu Instagram ele era totalmente fechado. E aí, quando foi um dia, estou no doutorado, e aí começando a fazer palestra dentro da universidade, trabalhando tal, rapaz, eu poderia abrir meu Instagram e colocar, né? Porque daqui a pouco eu vou estar no doutorado e tal. Aí eu disse, mas eu não quero abrir meu Instagram, porque a minha história de vida, lá atrás, eu casei, precisei me divorciar por uma traição. E foi quando o Instagram começou, em 2015. Então, eu abri o Instagram e fechei, eu criei e fechei, porque ali era o meu mundo e eu não queria que as pessoas vissem que eu estava vivendo, curtindo e tal, depois que eu me separei. E passei a vida inteira com o Instagram fechado, as pessoas pediam para me seguir, eu não conheço, não quero, desse jeito. E eu disse, não, eu vou começar agora a falar sobre uma coisa que eu vivo, que é chegar nos 40, ainda não ser mãe, querer ser mãe e não conseguir de forma natural. Ter endometriose, ter feito cirurgia de mioma que quase me mata. A gente vai ter que inverter o podcast agora. Ter feito uma cirurgia de mioma, onde eu achei que ali foi quando eu descobri que realmente eu não poderia ser mãe de forma natural, mas mesmo assim ainda ter o sonho muito vivo dentro de mim. Então, eu passei 9 anos até encontrar, né, o amor da minha vida e o homem que hoje é meu companheiro e me apoia em tudo e que quer ser pai também. E hoje estou vivenciando o que você vivenciou lá atrás. Então, não poderia ter sido uma escolha melhor, assim, porque não é só pelo podcast, é para mim. É para a minha vida e para a minha história, por tudo aquilo que eu vou passar com a Maria Eugênia. Isso, porque eu também e você, eu acho ela. que você está falando agora que encontrou o homem da sua vida, então eu acho que você mostra, mais uma vez, com as suas palavras, que eu acho que não tem idade, não tem tempo certo, Não. Eu acho que cada um no seu momento. Por isso que eu acho tão importante falas como as nossas, justamente por isso, porque muitas vezes a gente se coloca muito em vidas perfeitas que muitas vezes não são perfeitas. Exatamente. Né? Então, tem processos que muitas pessoas passam ali no calar, sem que a outra pessoa tenha noção. Então, eu acho que a sua fala e a sua vivência, ela pode não, ela vai impactar muitas outras mulheres que estão passando pelo mesmo. Eu fiz um post, hoje é quarta, né? Na segunda. Em 2025, eu fui pedida em casamento, casei, troquei de casa, elenquei os máximos, assim, né? E muita gente falou comigo no meu privado, mas não era por conta da casa que eu troquei, do carro que eu troquei, era justamente por conta do relacionamento. Né? Mulheres que estão aí divorciadas há 5 anos, 7 anos, que não encontraram alguém. Eu disse, minha gente, não é sobre quanto nem quando, é com quem. A partir do momento que você realmente encontrar a pessoa que tiver gosto parecido com o seu, porque eu dizia muito assim, na carência qualquer coisa serve. Quando a gente fala de relacionamento, né? Na carência, chegou, prometeu isso, não, eu quero, eu fico. Mas não pode ser na carência. Porque na primeira briga, no primeiro desentendimento, acabou, terminou, já não é mais.
né? E assim, eu tenho uma missão hoje como mãe de menino e de menina que são bem diferentes. Eu crio meu filho para ser homem, porque eu acho que também a nossa geração agora, os homens, eles perderam a postura de ser homem. E eu acredito muito que o homem é homem, mulher é mulher. Não somos iguais, né? Mas cada um na sua essência, que ela tem que ser diferente, né? Porque senão seria todo mundo do mesmo jeito. Mas eu trago essa ideia de formar um homem de bem, um homem para respeitar as mulheres. E eu trago a minha filha com o ideal que ela pode o que ela quiser. Então, é muito engraçado que o Jean brinca às vezes e diz, olha, me avise, viu, Pedro, que a Luísa estava de barriga de fora. E aí ele chega, papai, ó, a Luísa usou batom e estava de barriga de fora. Eu digo, Luísa, como é? Ela disse, eu posso fazer o que eu quiser. Eu brinco. Porque eu acho que a gente tem muito trazer isso para a menina, porque às vezes são coisas que a gente vem trazendo da gente, que se a gente alimenta... às vezes a gente coloca barreiras que nem às vezes nem existem. Isso. Então eu brinco muito, a gente tem muitas brincadeiras sadias, mas você trazer a mulher para entender que ela não tem que cumprir muitos parâmetros, porque senão termina frustrada porque às vezes não encontrou a pessoa que queria, porque já tem uma certa idade e porque, ai meu Deus, eu tenho que ser qualquer um agora, porque... E não é. E não é. Né? O homem tem essa questão com idade? Não tem. Verdade. Né? Então acho que os 40 de hoje, eu acho que aliás, são os 30 de antigamente. Então, você está na flor da idade, como eu. Por isso que eu brinco assim, acho que a nossa idade ela também está muito mais no mental, né? Na nossa cabeça, como a gente vive, como a gente quer. Então, por isso que eu acredito que idade não quer dizer nada, sabe? E acho que a gente vem mudando também muito a forma de envelhecer. Isso. Né? Então, você vê hoje mulheres com 50 anos que estão na flor da idade, estão começando a viver agora, estão se descobrindo, estão encontrando a paixão, enfim. Então, eu acho que é isso, é a gente entender que cada um tem o seu tempo, cada um tem sua história, né? E que a gente precisa estar bem com a gente mesmo. Depois que eu me descobri como é bom você ter autoconfiança, como é bom você ter... tudo que vem de dentro para fora, ele é mais verdadeiro. E lá na época que eu disse para você que eu trabalhava no Tchê, que eu estava sempre muito arrumada, a roupa naquele momento era um escudo. Era um escudo porque eu precisava, porque eu não estava bem por dentro, por tudo aquilo que acontecia, pela essa minha fragilidade de estar em outra cidade, não me ver acolhida. E era tudo de uma vez. Então, a roupa me trazia segurança. Esse escudo. Então, eu estava sempre muito bem arrumada, eu era a pessoa que era muito elegante e que eu tinha voz pela roupa, né? E aí, mais na frente, eu me descobri que até uma t-shirt e um jeans você consegue estar muito bem se você tem ciência do que você está falando, se você tem realmente... se essa autoconfiança ela vem de dentro. Então, não é só o que você veste, é como você veste, é quem veste, né? Tudo tem que se conectar. Eu brinco muito que hoje as pessoas estão fazendo fotos aí de ensaios para posicionamento, um blazer, mas às vezes só o blazer ele não vai te dar subsídio suficiente para chegar em algum lugar. Porque o blazer por si só é uma peça, mas quando você traz o blazer, você traz repertório, você traz autoconfiança, você realmente... Tem que ter o poder de fala, né? Tem, aí é diferente, aí você consegue estar tudo alinhado, né? Pessoal, chegamos ao fim do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comentem e compartilhe para mais episódios como esse. Até logo!